Essa medicina nova possui origem de filosofia grega, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Durante o século XVII, o filósofo René Descartes criou a ideia do dualismo, que o corpo e a mente são duas entidades que se interagem. E no século XIX, o filósofo Wundt usou pesquisa científica para investigar reações e seu livro Principles of Psychology se tornou importante no estudo do pensamento e do comportamento humano. Então, Pavlov foi um fisiologista russo que aprofundou seus estudos no condicionamento reflexo, e ele foi a primeira pessoa a ganhar um prêmio Nobel em relação à psicologia, mesmo que o behaviorismo seja mais em relação ao comportamental do que ao psicológico, mas foi o que abriu porta para várias outras pesquisas, né? Então, e nesses estudos, o Pavlov, ele fala sobre o condicionamento do reflexo nas secreções gástricas de um cachorro. Como que funciona? Um cachorro, ao ver o alimento, ele sente uma salivação, porque ele quer comer aquela comida. E ele, ao ouvir o sino, ele age diferente, porque aquilo ali não é nada para ele. E nessa teoria, a gente vê que se a gente sempre tocar o sino e dar comida para o cachorro, ele vai começar a relacionar uma coisa a outra, porque sempre que ele ouvir o sino, ele vai ter o alimento. Então, quando ele escutar apenas o sino, ele já vai começar a salivar. E essa é a importância do estudo de Pavlov, porque a gente vê que no nosso cérebro a gente consegue relacionar uma coisa a outra, mesmo que elas não tenham muito a ver com o cachorro que relaciona o sino a comida, mesmo que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Somente porque antes de ter a comida, ele sempre escuta o sino, então ele já começa a relacionar. O behaviorismo, também chamado de comportamentismo ou comportamentalismo, tem como objeto de estudo o comportamento, ou seja, ele estuda através da observação do comportamento dos outros indivíduos. O behaviorismo metodológico ele se opõe ao mentalismo e ao introspectivismo, porque ele descarta a parte do estudo da mente, do sentimento e das emoções e estuda a parte da observação e experimentação. O behaviorismo radical consiste em uma análise comportamental, em que o homem é moldado pela natureza e seus comportamentos são a resposta aos estímulos que recebem desde o seu nascimento. Também na teoria de Skinner temos os princípios de condicionamento operante, que são reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e a punição negativa. Preciso fazer o trabalho de psicologia. Bandura. Aqui está. Vamos começar. Aprendizagem vem de aprendiz mais agem. Pode ser ação, processo, efeito ou consequência de aprender, aprendizado. A aprendizagem é um processo que pode ser influenciado por vários fatores, como, por exemplo, social, família e amigos. A teoria da aprendizagem social, desenvolvida por Albert Bandura, estuda o quanto os indivíduos causam efeitos uns nos outros na questão da aprendizagem, seja de forma negativa como positivamente. A teoria destaca o aprendizado por meio da observação. Segundo o autor, a observação permite que nós aprendamos, sem querer precisarmos realizar a ação, apenas observando o comportamento dos outros. Bandura também afirma que o cognitivo do indivíduo que está aprendendo desempenha papel fundamental nesse processo de absorver o conhecimento e assim a aprendizagem social ocorrer entre o que está aprendendo e o ambiente ao seu redor. Na crença da autoeficácia, Bandura afirma o quanto eu acredito ser capaz de realizar algo, maior minha crença em relação às minhas capacidades de realizar aquela ação. Gestalt é de grande utilidade também no trabalho, pois estuda o pensamento e as percepções que são determinadas no nosso comportamento. Também podemos ver a valorização das histórias dos colaboradores, das suas emoções e dos seus pensamentos. Dessa forma, também ajudando na demanda da empresa e na saúde do próprio indivíduo. A psicanálise é um método de investigação que investiga a mente humana e seus processos, que eleva a mente além das suas relações biológicas e fisiológicas.
Para tanto, ela toma como objeto os processos mentais, emoções, sentimentos, impulsos e pensamentos que determinam o indivíduo. A psicanálise traz a ideia do inconsciente como a parte mais significativa dos processos mentais, influenciando todo o modo de viver dos sujeitos. Então isso é psicanálise. Mas para que serve isso no trabalho? As pessoas têm reações impulsionadas por fatores inconscientes. As emoções e a socialização são fatores determinantes para a produtividade e bem-estar do indivíduo. No trabalho, por exemplo, os indivíduos projetam desejos e sonhos que desejam alcançar nesse ambiente. Problemas no desenvolvimento psíquico da criança podem tornar um adulto com dificuldades no trabalho e isso acarretando prejuízo. A relação entre o trabalho e as estruturas psíquicas são contínuas, direcionam as condutas no ambiente laboral e, assim, a sua produtividade.